Ao entrar no quarto silencioso, a faxineira Isabela jamais imaginou que aquele seria o momento mais sobrenatural de sua vida. O pequeno Sandro, filho do milionário Rodrigo Sawaia, estava sentado na cama com o olhar distante, como sempre. Desde o nascimento, ele nunca havia dito uma única palavra. Médicos renomados, terapias, cirurgias, nada havia funcionado. Mas naquele dia, algo inexplicável começou a acontecer. Enquanto limpava o chão, Isabela notou um brilho estranho vindo do ouvido do menino. Era uma luz fraca, que oscilava entre o claro e o escuro, como se lutasse para permanecer acesa. Curiosa e assustada, ela se aproximou, e naquele instante, o impossível aconteceu. Sandro levou as mãos aos ouvidos e começou a chorar. Um som suave e trêmulo escapou de seus lábios. A primeira palavra de toda a sua vida. Rodrigo, o pai, correu para o quarto e, ao ouvir a voz do filho pela primeira vez, desabou em lágrimas. Era como se o próprio céu tivesse se aberto naquele instante. O homem que tinha tudo, riqueza, poder, fama, se ajoelhou diante do milagre que nenhuma ciência conseguiu explicar. E Isabela, a simples faxineira, percebeu que havia sido escolhida para testemunhar algo que ultrapassava qualquer lógica humana. Tem dias em que a vida faz a gente se sentir invisível, esquecido no meio de uma casa que nem nossa. Mas respira fundo. Às vezes Deus usa justamente quem ninguém vê para mostrar o que ninguém acredita. O que você vai ouvir agora começa com silêncio e termina com o impossível. Cada detalhe que te conto carrega uma promessa escondida. Me diz, você já presenciou algo que a ciência não consegue explicar? Isabela acordou naquela terça-feira com o mesmo peso no peito de sempre. 42 anos, 3 filhos criados sozinha, mãos calejadas de tanto esfregar o que não era seu. A casa dos Sawaia era seu último emprego do dia. Uma mansão moderna no alto da cidade, com vidros enormes que refletiam as luzes da tarde como espelhos do céu. Ela chegou às 5 da tarde, como sempre, cumprimentou Dona Helena na cozinha e pegou seus panos e produtos. O silêncio daquela casa era diferente. Não era paz. Era uma tristeza que grudava nas paredes. Rodrigo Sawaia tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Empresário de sucesso, dono de uma construtora que erguia prédios por toda a região, casado com uma mulher elegante que sorria nas revistas. Mas por trás de toda aquela prosperidade, havia uma ferida que sangrava em silêncio há 8 anos. Sandro, seu único filho, nasceu surdo e mudo. Não por acidente, não por doença. Simplesmente veio ao mundo assim, como se o som tivesse se esquecido dele antes mesmo do primeiro choro. Você percebeu o detalhe na descrição da casa? Guarda isso. Enquanto Isabela organizava os produtos de limpeza no corredor, Helena se aproximou com o rosto cansado. Isabela, pode limpar o quarto do Sandro hoje? Ele está na escola ainda, então vai estar vazio. A faxineira acenou, mas algo na voz de Helena soava estranho. Uma urgência disfarçada de pedido simples. O quarto do menino ficava no 2º andar, um lugar que ela raramente entrava. Era como se aquele espaço guardasse segredos que nem a própria família sabia nomear. A porta do quarto estava entreaberta quando Isabela subiu as escadas. Ela empurrou devagar e encontrou um ambiente organizado demais para uma criança de 8 anos. Brinquedos alinhados, livros que pareciam nunca ter sido abertos, uma cama arrumada com precisão militar. Era o quarto de alguém que vivia no próprio silêncio. Isabela começou a limpar, passando o pano úmido no chão de madeira, quando ouviu passos na escada. Era cedo demais para Sandro voltar da escola, mas ela reconheceu o som das sapatilhas pequenas subindo devagar. É aqui que tudo muda. O menino apareceu na porta, mochila nas costas, olhando para Isabela com aqueles olhos grandes e escuros que pareciam enxergar coisas que ninguém mais via. Ele não falou. Nunca falava, mas se sentou na cama e ficou observando ela trabalhar. Isabela sorriu e acenou, como sempre fazia quando o encontrava pelos corredores da casa. Sandro respondeu com um aceno tímido e tirou a mochila das costas. Foi então que ela notou uma luz fraca,
quase imperceptível, brilhava no ouvido esquerdo do menino. Isabela piscou, pensando que fosse reflexo da janela ou algum brinquedo eletrônico, mas a luz pulsava, 1, 2, 3 vezes, como se tivesse vida própria. Ela parou de limpar e olhou mais de perto, tentando entender o que estava vendo. O brilho era dourado, suave, e parecia vir de dentro do próprio ouvido de Sandro. Repara no que não é dito. A faxineira se aproximou devagar, sem querer assustar o menino. Sandro a observava com curiosidade, como se soubesse que ela estava vendo algo especial. Isabela apontou para o próprio ouvido e depois para o dele, numa pergunta silenciosa. O menino acenou, levando a própria mão ao ouvido esquerdo. Foi quando aconteceu o primeiro sinal. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sandro, mas não era de tristeza. Era como se algo dentro dele estivesse se mexendo, se libertando. O brilho ficou mais forte. Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se ela estivesse testemunhando algo sagrado, algo que ultrapassava qualquer lógica. Sandro começou a mexer os lábios, experimentando movimentos que nunca havia feito antes. Seus olhos se arregalaram como se ele estivesse ouvindo sons pela primeira vez na vida. E então, num sussurro quase inaudível, ele disse: "Luz." A parte forte vem agora. Isabela sentiu as pernas bambas. Aquela palavra, simples, curta, perfeita, ecoou no quarto como um trovão silencioso. Ela olhou ao redor, como se precisasse de testemunhas, mas eram só ela e o menino. Sandro repetiu, um pouco mais alto: "Luz." Depois apontou para o próprio ouvido e sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Isabela já havia visto naquele rosto. Lá embaixo, Rodrigo estava chegando do trabalho. Ele sempre subia direto para o escritório, mas naquele dia, algo o fez parar no pé da escada. Era um som que ele nunca havia escutado naquela casa, a voz do próprio filho. Rodrigo subiu os degraus de 2 em 2, o coração batendo descompassado. Quando chegou à porta do quarto, viu Isabela ajoelhada no chão, de mãos dadas com Sandro, e o menino repetindo: "Luz, luz, luz." O empresário que enfrentava reuniões difíceis, que tomava decisões que movimentavam milhões, que nunca demonstrava fraqueza em público, desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, na porta do quarto, e chorou como uma criança. 8 anos de silêncio. 8 anos de médicos dizendo que era impossível. 8 anos de noites em claro se perguntando se o filho algum dia falaria seu nome. E agora, na presença de uma faxineira humilde, o milagre acontecia. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Sandro levantou da cama e caminhou até o pai. Pela primeira vez, chamou: "Papai." A voz ainda era fraca, hesitante, como alguém aprendendo a usar um instrumento novo. Mas era real. Rodrigo abraçou o filho com tanta força que Isabela temeu que o menino se machucasse. O brilho no ouvido de Sandro pulsava mais forte agora, como se estivesse celebrando. Helena chegou correndo, atraída pelos gritos de Rodrigo. Quando viu o marido e o filho abraçados, e Sandro balbuciando palavras soltas, ela também caiu em prantos. A família que vivia unida pelo silêncio, agora se descobria através da voz. Isabela, ainda ajoelhada no chão, observava tudo com o coração apertado de emoção. Ela sabia que havia presenciado algo que mudaria aquelas vidas para sempre. Mas a verdade sobre aquela luz só seria revelada mais tarde. Naquela noite, depois que Sandro adormeceu falando baixinho consigo mesmo, experimentando palavras como quem descobre um brinquedo novo, Rodrigo procurou Isabela na cozinha. Ela estava terminando de guardar os produtos de limpeza, ainda em choque com o que havia acontecido. "Isabela", disse Rodrigo com a voz embargada, "eu preciso te contar uma coisa que ninguém sabe." A faxineira parou e olhou para ele, vendo pela primeira vez não o patrão rico, mas um pai que havia acabado de receber o maior presente de sua vida. Quando Sandro nasceu, os médicos disseram que ele tinha uma malformação no ouvido interno. Fizemos cirurgias, tratamentos, gastamos fortunas. Nada funcionou. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto.
Rodrigo respirou fundo antes de continuar. Há 3 meses, levamos ele para um especialista em São Paulo. O médico disse algo que me assombra até hoje, que existia uma chance, uma única chance, de reverter o problema. Mas seria algo que a medicina não consegue fazer. Ele disse que já havia visto casos assim, sempre envolvendo pessoas especiais, pessoas escolhidas. Isabela sentiu um nó na garganta. O que ele quis dizer com isso? Que o milagre só acontece quando a criança está na presença de alguém que tem um coração puro, alguém que sofreu e mesmo assim mantém a fé. Alguém que trabalha com as mãos, que serve os outros, que não perdeu a capacidade de acreditar no impossível. Rodrigo olhou nos olhos dela. Alguém como você. A revelação caiu como uma pedra no lago quieto da alma de Isabela. Durante todos esses meses limpando aquela casa, ela não era apenas uma funcionária. Era uma peça de um plano maior, uma resposta para orações que ela nem sabia que estavam sendo feitas. O brilho no ouvido de Sandro não era coincidência, era reconhecimento. Mas a história estava longe de terminar. Na manhã seguinte, Sandro acordou falando frases inteiras. Bom dia, mamãe. Cadê o papai? Quero tomar café. Helena quase desmaiou de emoção. Era como se o menino tivesse guardado 8 anos de palavras e agora quisesse dizer tudo de uma vez. Mas entre todas as palavras novas, uma se repetia constantemente. Isabela! O menino perguntava por ela a todo momento. Cadê a Isabela? Quando a Isabela vem? Quero falar com a Isabela. Era como se ele soubesse, mesmo sem entender completamente, que ela havia sido o instrumento de sua libertação. Rodrigo decidiu então fazer algo que nunca havia passado pela cabeça. Ofereceu para a Isabela vir trabalhar exclusivamente para eles, com um salário que ela jamais sonhou ganhar. A faxineira ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: eu aceito, mas com uma condição. Quero continuar limpando. Quero continuar sendo quem sempre fui. Não quero que o milagre mude quem eu sou. Rodrigo concordou, emocionado com a humildade daquela mulher que havia trazido a voz de volta para sua casa. Os dias que se seguiram foram de descobertas constantes. Sandro aprendia palavras novas a cada hora, mas sua ligação com Isabela era especial. Ele só conseguia dormir se ela estivesse por perto. Falava com ela sobre coisas que uma criança de 8 anos não deveria saber. Um dia, enquanto Isabela dobrava roupas, ele se aproximou e disse: Isabela, você sabia que eu sempre te escutei? Ela parou e olhou para ele. Como assim, meu amor? Eu escutava seu coração quando você limpava meu quarto. Escutava suas orações quando você pensava que ninguém estava vendo. Por isso a luz apareceu. Porque você acreditou antes de ver. As palavras de Sandro gelaram o sangue de Isabela. Como uma criança que viveu 8 anos em silêncio, podia saber sobre suas orações silenciosas. Aquela noite, Isabela teve o primeiro de muitos sonhos estranhos. Ela estava numa igreja, mas não uma igreja comum. As paredes brilhavam com a mesma luz dourada que havia visto no ouvido de Sandro. Uma voz, sem rosto ou corpo, lhe dizia: você foi escolhida para ser instrumento. Este é apenas o começo. Ela acordou sobressaltada, com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar ainda mais. E mudou. Na semana seguinte, Helena trouxe uma notícia perturbadora. Isabela tem uma jornalista que quer fazer uma matéria sobre o Sandro. Ela soube do caso através do médico de São Paulo. Diz que quer entender como aconteceu o milagre. A faxineira sentiu um frio na barriga. Ela não queria exposição. Não queria que transformassem aquilo em circo. A jornalista se chamava Patrícia Mello e chegou na terça-feira seguinte com uma equipe pequena. Era uma mulher séria, de uns 50 anos, que trabalhava para um programa de TV sobre casos inexplicáveis. Ela conversou primeiro com Rodrigo e Helena, depois pediu para falar com Sandro. O menino respondeu todas as perguntas, mas quando perguntaram sobre o dia em que começou a falar, ele sempre dizia: pergunta para a Isabela, ela que viu a luz. Quando chegou a vez de Isabela ser entrevistada, ela quis recusar. Mas Sandro pegou na mão dela e disse: conta para eles, Isabela. Conta como você me salvou. Com o coração apertado, ela aceitou sentar na frente da câmera.
Patrícia fez perguntas simples no começo: nome, idade, há quanto tempo trabalhava para a família. Depois veio a pergunta que ela temia: o que exatamente você viu no ouvido do Sandro? Isabela respirou fundo. Uma luz, dourada, suave, que pulsava como um coração. Patrícia insistiu: você acredita que foi um milagre? A faxineira olhou para Sandro, que estava sentado no colo do pai, e respondeu: eu acredito que Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Não sei por que escolheu a mim, mas agradeço todos os dias. A matéria foi ao ar 2 semanas depois, e mudou tudo. O telefone da casa do Sawaia não parava de tocar. Jornais, revistas, programas de TV, todos queriam entrevistar a faxineira do milagre. Isabela ficou apavorada com toda aquela atenção. Ela era uma pessoa reservada, que sempre viveu na invisibilidade. De repente, estava sendo chamada de santa, de benzedeira, de mulher abençoada. Mas o pior ainda estava por vir. Um pastor de uma igreja grande da cidade apareceu na porta da mansão, dizendo que queria conhecer a mulher ungida. Ele se chamava David Moreira e tinha uma proposta. Queria que Isabela se tornasse membro da equipe pastoral da igreja dele. Deus te deu um dom, dizia ele. Você precisa usar esse dom para abençoar mais pessoas. Isabela se sentiu confusa. Durante toda a vida, ela havia frequentado uma igrejinha pequena no bairro onde morava. Um lugar simples, onde conhecia cada rosto na congregação. A proposta do pastor David a deixava desconfortável. Ela não se sentia especial. Não se achava diferente das outras pessoas. O que aconteceu com Sandro havia sido algo único, não um poder que ela controlava. A pressão aumentou quando começaram a aparecer outros pais na porta da casa do Sawaia. Famílias desesperadas, com filhos que tinham deficiências parecidas, implorando para que Isabela fizesse o milagre acontecer com suas crianças também. A faxineira chorava todas as noites, sentindo o peso de expectativas que ela não sabia como carregar. Foi Sandro quem trouxe a resposta. Uma tarde, enquanto Isabela arrumava o quarto dele, o menino disse: Isabela, você está triste. Ela tentou disfarçar, mas ele continuou: as pessoas não entenderam. O milagre não foi você. O milagre foi acreditar. Você só acreditou antes de todo mundo. Naquela noite, Isabela teve uma conversa longa com Rodrigo e Helena. Ela explicou que não conseguia mais trabalhar em paz, que as pessoas esperavam dela coisas que ela não podia dar. Eu não sou uma curandeira, disse ela. Sou apenas uma mulher que estava no lugar certo, na hora certa, com o coração aberto. A família entendeu e decidiu ajudá-la. Rodrigo usou sua influência para conseguir que as entrevistas parassem. Ele deu uma entrevista exclusiva, explicando que o milagre de Sandro havia sido um caso único, que não poderia ser repetido, e pediu para que respeitassem a privacidade de Isabela. A pressão diminuiu, mas as marcas daqueles meses intensos ficaram para sempre. Sandro, por sua vez, se desenvolvia de forma surpreendente. Aos 9 anos, já falava melhor que muitas crianças da sua idade, mas ele mantinha uma ligação especial com Isabela. Sempre que ela chegava para trabalhar, ele corria para abraçá-la e contar as novidades do dia. Era como se ela fosse uma segunda mãe, uma presença que o acalmava de forma única. Um dia, quase 1 ano depois do milagre, Sandro fez uma pergunta que ninguém esperava. Isabela, por que Deus escolheu você? Ela parou de dobrar as roupas e olhou para ele. Não sei, meu amor. Talvez porque eu precisava tanto quanto você. O menino ficou pensativo e depois disse: eu acho que foi porque você tem o coração igual ao de Jesus. Você serve todo mundo e não pede nada em troca. A simplicidade daquela resposta tocou Isabela profundamente. Ela percebeu que, durante toda aquela confusão com a mídia e as expectativas, havia perdido de vista o que realmente importava. O milagre não havia acontecido para glorificá-la, mas para mostrar que o amor de Deus pode se manifestar através das pessoas mais improváveis. 2 anos se passaram. Sandro agora estava com 10 anos e era uma criança normal em todos os aspectos. Conversava, brincava, discutia com os pais como qualquer criança da sua idade. Mas ele nunca esqueceu do dia em que começou a falar.
Todo ano, no aniversário do milagre, ele fazia questão de agradecer a Isabela na frente de toda a família. O brilho dourado no ouvido havia desaparecido após algumas semanas, mas Sandro às vezes dizia que ainda conseguia sentir a luz quando estava nervoso ou assustado. É como se ela lembrasse que eu não estou sozinho, explicava ele. Isabela sorria sempre que ouvia isso, sabendo que, de alguma forma, o milagre continuava vivo no coração daquele menino. A vida da faxineira também havia mudado, mas de forma mais sutil. Ela continuava trabalhando para a família Sawaia, continuava sendo a mesma pessoa humilde de sempre, mas agora carregava dentro de si a certeza de que havia sido usada por Deus para algo extraordinário. Isso lhe dava uma paz diferente, uma confiança quieta que não havia sentido antes. Seus próprios filhos notaram a mudança. "Mãe, você ficou mais forte", disse sua filha mais velha, Carla. "Não que você fosse fraca antes, mas agora você tem uma luz diferente nos olhos." Isabela abraçou a filha, sabendo que a experiência com Sandro havia transformado não apenas a família Sawaia, mas também a sua própria família. Na igrejinha do seu bairro, Isabela nunca contou os detalhes do que havia acontecido. Ela preferia o silêncio, a discrição. Mas o pastor, um homem simples chamado José, percebeu que algo havia mudado nela. "Isabela", disse ele um domingo após o culto, "você tem sido uma bênção para esta igreja. Sua fé fortalece a fé de todos nós." Ela sorriu, grata por estar num lugar onde era valorizada pelo que sempre foi, não pelo que havia acontecido naquele dia especial. Mas a história estava reservando ainda mais uma surpresa. No terceiro aniversário do milagre, Sandro fez um pedido inusitado. Queria visitar a igreja onde Isabela congregava. "Quero conhecer o lugar onde você aprendeu a ter fé", disse ele. Rodrigo e Helena concordaram, curiosos para ver onde a mulher que havia mudado suas vidas havia construído sua própria espiritualidade. A visita aconteceu num domingo de manhã. A igrejinha simples, com bancos de madeira e paredes que precisavam de pintura, recebeu a família Sawaia com curiosidade e carinho. Sandro ficou fascinado com a simplicidade do lugar. "É aqui que você ora por mim?", perguntou ele para Isabela. "Sempre", respondeu ela. Durante o culto, o pastor José pediu para que Sandro dissesse algumas palavras para a congregação. O menino se levantou, ainda tímido, e disse: "Eu queria agradecer a todos vocês. Vocês não sabem, mas as orações de vocês chegaram até mim através da Isabela. Hoje eu posso falar porque vocês ensinaram ela a ter fé." Não havia olhos secos na igreja naquele momento. Após o culto, uma senhora idosa se aproximou de Sandro. Era a Dona Benedita, uma das fundadoras da igreja, conhecida por suas orações poderosas. "Menino", disse ela, pegando nas mãos dele, "você tem algo especial. Eu sinto isso." Sandro olhou para ela e respondeu: "A senhora também tem, por isso suas orações funcionam." A simplicidade da resposta deixou Dona Benedita emocionada. Naquele dia, uma nova tradição começou. Sandro passou a acompanhar Isabela à igreja pelo menos uma vez por mês. Ele gostava da atmosfera simples, das pessoas humildes que o recebiam sem fazer alarde. Ali, ele era apenas mais uma criança, não o menino do milagre. E Isabela se sentia completa, vendo duas partes importantes da sua vida se unindo de forma natural. Os anos passaram e Sandro cresceu. Aos 15 anos, ele era um adolescente inteligente e sensível, que mantinha a ligação especial com Isabela, mas havia desenvolvido sua própria personalidade. Ele gostava de música, tocava violão e cantava no coral da escola, e sonhava em estudar medicina, inspirado pelos médicos que tentaram ajudá-lo quando criança. "Quero ajudar outras crianças como eu fui ajudado", dizia ele para os pais. Rodrigo ficava orgulhoso da maturidade do filho, sabendo que tudo aquilo só foi possível graças ao milagre que aconteceu anos atrás. Helena, por sua vez, nunca esqueceu da importância de Isabela em suas vidas e a tratava como uma irmã mais velha. Isabela, agora com 50 e poucos anos, continuava trabalhando para a família. Seus próprios filhos já estavam criados e encaminhados na vida, e ela encontrava na casa do Sawaia uma segunda família.
Sandro a consultava sobre tudo: problemas na escola, questões do coração, dúvidas sobre o futuro. Ela se tornara não apenas a mulher que presenciou seu milagre, mas uma conselheira e amiga para toda a vida. Um dia, quando Sandro estava com 17 anos, ele fez uma pergunta que pegou Isabela de surpresa. Você já se arrependeu de ter estado lá naquele dia? Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Por que eu me arrependeria da maior bênção da minha vida? Ele sorriu e explicou. Porque sua vida mudou muito. Você teve que lidar com toda aquela pressão, aquela exposição que você não queria. Isabela pensou por um momento antes de responder. Sandro, se eu tivesse que escolher 1000 vezes, escolheria sempre estar naquele quarto, naquele momento. Não pelos milagres que vieram depois, mas pelo privilégio de ver Deus agindo através de alguém como eu. Isso me mostrou que nenhum de nós é pequeno demais para ser usado por Ele. A resposta tocou profundamente o jovem. Ele já estava pensando em prestar vestibular para a medicina e queria entender o papel da fé na cura das pessoas. Isabela, você acha que os médicos deveriam acreditar em milagres? Ela sorriu com a pergunta séria dele. Acho que todos nós devemos acreditar no impossível, Sandro. Médicos, faxineiras, professores, todo mundo. Porque quando paramos de acreditar, paramos de ver. Quando Sandro completou 18 anos, ele foi aprovado em medicina numa das melhores universidades do país. A festa de formatura do ensino médio foi na mansão do Sawaia, e Isabela estava lá, orgulhosa como se fosse mãe dele. Durante o discurso, Sandro surpreendeu a todos. Quero dedicar esta conquista a uma pessoa muito especial. Isabela, sem você, eu não estaria aqui. Não apenas porque você presenciou meu milagre, mas porque você me ensinou que a verdadeira força vem da humildade e da fé. Todos os convidados olharam para Isabela, que estava nos fundos do salão, usando seu melhor vestido. Ela tentou se esconder, mas Sandro a chamou para a frente. Venha cá, Isabela. Você faz parte desta família. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou e recebeu um abraço longo do jovem que havia visto dar os primeiros passos na fala. Durante a faculdade, Sandro manteve contato constante com Isabela. Ele ligava toda semana, contava sobre os estudos, as descobertas, os desafios. Ela sempre ouvia com atenção e dava conselhos simples, mas certeiros. Lembra, meu filho, a medicina pode curar o corpo, mas só o amor cura a alma. Eram frases que Sandro anotava no caderno e levava para a Vila Vida. No 4º ano de medicina, Sandro estagiou no setor de pediatria do hospital universitário. Foi lá que ele encontrou uma situação que o fez lembrar intensamente do próprio passado. Uma menina de 7 anos, surda de nascença, cujos pais haviam perdido a esperança de que ela um dia ouvisse. O caso o tocou profundamente. Sandro ligou para Isabela naquela noite. Isabela, tem uma menina aqui no hospital. Ela me lembra de como eu era. A faxineira ouviu com atenção enquanto ele contava sobre a pequena Júlia e sua família. O que você acha que eu devo fazer? Perguntou ele. Isabela pensou por um momento antes de responder. Seja presente, Sandro. Às vezes, a cura começa com alguém que se importa de verdade. O jovem estudante de medicina passou a visitar Júlia todos os dias. Ele não podia fazer milagres como os que havia vivido, mas podia oferecer algo igualmente poderoso: esperança e compaixão. Conversava com ela usando libras que havia aprendido na infância, brincava, contava histórias. Os pais da menina ficaram tocados com a dedicação dele. Uma tarde, enquanto Sandro estava com Júlia, ela fez algo inesperado. Apontou para o próprio ouvido e depois para o dele, numa pergunta silenciosa, como se quisesse saber se ele entendia o que era viver no silêncio. Sandro acenou e, usando libras, contou sua própria história. A menina ficou fascinada ao saber que aquele médico jovem já havia passado pelo mesmo que ela. A partir daquele dia, Júlia criou uma ligação especial com Sandro. Ela esperava ansiosamente pelas visitas dele e sorria de uma forma que os pais não viam há meses. O médico responsável pelo caso notou a diferença e comentou: nunca vi uma criança responder tão bem a um estudante. Você tem um dom especial para isso.
Sandro ligou para Isabela para contar sobre o progresso de Júlia. Ela não melhorou fisicamente, mas está mais feliz, mais confiante. É como se só precisasse de alguém que entendesse. Isabela sorriu do outro lado da linha. Você está sendo para ela o que você gostaria que alguém tivesse sido para você quando criança. Isso vale mais que qualquer remédio. No final do estágio, Sandro se despediu de Júlia com tristeza. Mas ela lhe deu um desenho que havia feito. 2 meninos se dando as mãos, um com os ouvidos normais e outro com pequenas luzes nos ouvidos. No papel, estava escrito em letras infantis: Obrigada por me fazer sentir normal. Sandro guardou aquele desenho como um tesouro. Quando se formou em medicina, aos 24 anos, Sandro escolheu se especializar em otorrinolaringologia pediátrica. Queria dedicar sua carreira a ajudar crianças com problemas de audição, unindo o conhecimento científico à compreensão emocional de quem havia vivido a mesma situação. Isabela estava na formatura, orgulhosa como uma mãe, vendo o filho realizar um sonho. Dr. Sandro Sawaia iniciou sua residência no mesmo hospital, onde havia conhecido Júlia. Sua reputação de médico compassivo e competente se espalhou rapidamente. Os pais das crianças que ele atendia comentavam sobre a sensibilidade dele, sobre como conseguia se conectar com os pequenos pacientes de uma forma única. Um dia, 3 anos depois de formado, Sandro recebeu um caso que o deixou emocionado. Júlia, agora com 12 anos, havia sido encaminhada para uma cirurgia experimental que poderia devolver parte de sua audição. A tecnologia havia avançado muito nos últimos anos e agora havia uma chance real de sucesso. Doutor Sandro? Gritou Júlia quando o viu entrar no consultório. Ela havia crescido, mas mantinha o mesmo sorriso doce de quando criança. Os pais dela ficaram emocionados ao reencontrar o jovem que havia dado esperança à filha quando tudo parecia perdido. Nunca esquecemos da bondade do Senhor, disse a mãe de Júlia. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Sandro não era o cirurgião principal. Ainda estava terminando a residência, mas pediu para acompanhar o procedimento. Na noite anterior à operação, ele ligou para Isabela. Amanhã é o dia da Júlia. Estou nervoso como se fosse meu próprio filho. A faxineira, agora com 60 anos, o tranquilizou. Você já fez sua parte, meu filho. Agora é com Deus. A cirurgia durou 4 horas e foi um sucesso. Quando Júlia acordou da anestesia, 3 dias depois, o primeiro som que ela ouviu foi a voz de Sandro dizendo: Bem-vinda ao mundo dos sons, pequena. A menina chorou de emoção ao ouvir pela primeira vez na vida. E Sandro também não conseguiu segurar as lágrimas. Nos meses seguintes, Júlia passou por sessões de fonoaudiologia para aprender a processar os sons que agora conseguia captar. Sandro a acompanhou em todo o processo, vendo nela um reflexo de sua própria jornada. A diferença era que agora ele podia estar do outro lado, ajudando alguém a descobrir o mundo da audição. No primeiro aniversário da cirurgia de Júlia, ela pediu para conhecer Isabela. Dr. Sandro sempre fala de uma mulher especial que o ajudou quando ele era criança. Eu quero conhecer ela. O pedido tocou profundamente Sandro, que organizou um encontro na casa do Sawaia. O encontro foi emocionante. Júlia chegou falando sem parar. Estava numa fase de descobrir palavras novas todos os dias. Quando conheceu Isabela, disse: A senhora é a mãe do coração do Dr. Sandro, né? A simplicidade da observação fez todos rirem, mas também emocionou profundamente. Isabela conversou com Júlia sobre tudo. Como era crescer sabendo que se é diferente, como encontrar força na dificuldade, como agradecer pelos milagres pequenos de cada dia. A menina ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando uma maturidade impressionante para a idade. Isabela, disse Júlia antes de ir embora, posso te chamar de vovó do coração? A pergunta pegou a faxineira de surpresa. Ela olhou para Sandro, que sorria emocionado, e respondeu: Claro, meu amor, seria uma honra. Naquele momento, ela percebeu que o milagre de tantos anos atrás continuava se multiplicando, tocando vidas que ela nem imaginava. Os anos passaram e Sandro se tornou um dos otorrinolaringistas pediátricos mais respeitados da região.
Sua clínica particular atendia crianças de toda a parte do país, mas ele sempre reservava vagas gratuitas para famílias carentes. É minha forma de retribuir, dizia ele para quem perguntava sobre sua generosidade. Isabela, agora aposentada do trabalho pesado, passou a morar numa casinha que Rodrigo construiu no fundo da propriedade do Sawaia. Ela não aceitou como pagamento. Foi um presente da família, reconhecendo que ela havia se tornado parte integral de suas vidas. Ali, ela recebia visitas constantes de Sandro, que continuava buscando seus conselhos para as decisões importantes da vida. Aos 30 anos, Sandro se casou com Mariana, uma fonoaudióloga que conheceu durante a residência. A cerimônia foi simples, na igrejinha onde Isabela congregava, seguindo o desejo do noivo de manter a simplicidade que havia aprendido com sua segunda mãe. Isabela foi madrinha de casamento, emocionada por ver o menino que havia conhecido no silêncio, construindo uma família baseada no amor e na comunicação. 2 anos depois, nasceu o primeiro filho de Sandro e Mariana, um menino que eles batizaram de Gabriel. Quando Isabela segurou o bebê pela primeira vez, Gabriel abriu os olhos e sorriu. Um sorriso que ela jurou ser igual ao que viu no rosto de Sandro no dia do milagre. "Este aqui também vai ser especial", disse ela, beijando a testa do recém-nascido. Gabriel cresceu ouvindo as histórias sobre o dia em que seu pai começou a falar. Sandro fazia questão de contar sobre Isabela e sobre a importância de acreditar no impossível. "Vovó Bela foi um anjo na vida do papai", dizia ele, usando o apelido carinhoso que o menino havia criado para a faxineira que se tornara a matriarca de toda a família. Quando Gabriel completou 5 anos, ele fez uma pergunta que surpreendeu a todos. "Vovó Bela, você ainda tem poderes?" Isabela riu da inocência da criança e respondeu: "Não, meu amor. Eu nunca tive poderes. Eu só acreditei que Deus podia fazer coisas incríveis." Gabriel ficou pensativo e depois disse: "Então eu também posso acreditar?" A resposta dela foi simples: "Sempre, meu filho. Sempre." Naquela época, Isabela já estava com 70 anos, mas mantinha a lucidez e a alegria de sempre. Sua igrejinha havia crescido e se tornado uma referência na comunidade, em parte graças às contribuições discretas da família Sawaia. O pastor José, agora mais velho, sempre dizia que a presença de Isabela havia abençoado não apenas uma família, mas toda a congregação. Um domingo, durante o culto, Gabriel surpreendeu a todos ao pedir para falar. Com 5 anos, ele subiu no púlpito e disse: "Eu quero agradecer a Jesus por ter dado a vovó Bela para a nossa família. Papai diz que ela foi um presente de Deus." A simplicidade e sinceridade do menino tocaram profundamente todos os presentes. Após o culto, Dona Benedita, agora com mais de 90 anos, mas ainda lúcida, se aproximou de Isabela. "Minha filha, você sabe que foi escolhida para algo grande, né?" Isabela acenou, humilde como sempre. Não só pelo milagre do Sandro, mas por mostrar para todos nós que Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Foi nessa época que Sandro decidiu escrever um livro contando sua história. Ele queria documentar não apenas o milagre médico, mas principalmente o papel da fé e da compaixão no processo de cura. O livro seria dedicado a Isabela, a mulher que me ensinou que milagres acontecem quando menos esperamos, através das pessoas que mais precisamos. Durante os meses em que escrevia, Sandro passava horas conversando com Isabela, gravando suas memórias e reflexões sobre aquele dia transformador. "Isabela, quando você viu a luz no meu ouvido, o que sentiu?" perguntou ele numa dessas sessões. Ela pensou por um longo tempo antes de responder. "Gratidão. Gratidão por estar ali, por ter sido escolhida para ver algo tão bonito." O livro foi lançado 2 anos depois, com uma cerimônia simples na própria igrejinha, onde tudo havia começado de certa forma. Sandro fez questão de que toda a renda das vendas fosse destinada a um fundo que ele criou para ajudar famílias carentes com filhos deficientes auditivos. "É assim que honramos o milagre", disse ele durante o lançamento. Isabela, agora com 72 anos, estava presente no lançamento, emocionada por ver como aquele momento único
havia se transformado numa fonte de esperança para tantas pessoas. Durante a noite, várias pessoas se aproximaram dela para agradecer. Pais de crianças que haviam sido tratadas por Sandro, pessoas que haviam lido o livro e encontrado força para suas próprias batalhas. Dona Isabela, disse uma jovem mãe, segurando um bebê de colo. Minha filha nasceu surda. Depois que li sobre sua história, resolvi não desistir. Agora ela vai fazer a mesma cirurgia que o Dr. Sandro passou. Obrigada por ter acreditado primeiro. Isabela abraçou a mulher, sabendo que o ciclo de fé e esperança continuava se perpetuando. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Sandro se sentou ao lado de Isabela nos bancos da igreja. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ele, ecoando a mesma pergunta que havia feito anos antes. Ela sorriu e olhou para o altar simples da igrejinha. Só me arrependo de não ter acreditado mais cedo que Deus podia me usar. Passei tantos anos me achando pequena demais para ser importante. E agora? Insistiu Sandro. Isabela olhou para ele, vendo não mais o menino silencioso que conhecera, mas o homem realizado que havia se tornado. Médico respeitado, marido amoroso, pai dedicado, escritor inspirador. Agora sei que nenhum de nós é pequeno demais para Deus. Cada um tem seu momento, sua missão. A minha foi estar ali naquele dia, com o coração aberto para ver o impossível. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias para a família estendida. Mariana engravidou novamente e teve uma menina, que foi batizada de Isabela em homenagem à mulher que havia mudado suas vidas. A pequena Isa, como ficou conhecida, tinha os olhos expressivos da avó do coração e uma sensibilidade especial para perceber as emoções das pessoas ao redor. Gabriel, agora com 8 anos, gostava de brincar de médico e sempre dizia que queria ser igual ao pai quando crescesse. Mas sua brincadeira favorita era ouvir o coração das pessoas. Ele colocava o ouvido no peito de quem estava por perto e dizia o que estava sentindo. Vovó Bela, seu coração está feliz hoje, dizia ele, fazendo Isabela rir com sua espontaneidade. Quando Isabela completou 75 anos, a família organizou uma festa surpresa na igreja. Além do Sawaia, estavam presentes centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas de alguma forma pela história dela. Pacientes de Sandro, membros da igreja, famílias que haviam encontrado esperança através do livro. Foi uma celebração da vida de uma mulher simples que havia se tornado símbolo de fé e humildade. Durante a festa, Júlia, agora uma jovem de 20 anos estudando fonoaudiologia, fez um discurso emocionante. Dona Isabela, a senhora talvez não saiba, mas sua história me inspirou não apenas a ouvir, mas a ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria voz. Hoje escolhi minha profissão por causa do que aprendi com a senhora e com o Dr. Sandro. A fala de Júlia fez Isabela perceber algo que nunca havia considerado completamente. O milagre de Sandro havia sido apenas o início de uma corrente de transformações que continuava se espalhando. Cada vida tocada por aquele evento especial levava consigo a semente da esperança, plantando-a em outros corações necessitados. Naquela noite, já em casa, Isabela abriu sua gaveta e tirou uma caixa pequena que guardava desde o dia do milagre. Dentro dela estava uma foto de Sandro criança, tirada poucos dias depois que ele começou a falar, e uma carta que ele havia escrito para ela anos mais tarde. Ela releu a carta, como fazia sempre que precisava lembrar do propósito de sua vida. Querida Isabela, você me deu a voz, mas mais que isso, me ensinou que milagres existem para ser compartilhados. Cada palavra que falo, cada criança que ajudo, cada momento de alegria que vivo, é um eco daquele dia quando você acreditou antes de ver. Obrigado por ter sido meu anjo em forma de faxineira. Com todo amor, seu filho do coração, Sandro. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela enquanto guardava a carta de volta. Ela se lembrou do dia em que tudo começou. Uma terça-feira comum, numa tarde de trabalho como tantas outras. Nunca poderia imaginar que limpar um quarto seria o momento mais importante de sua vida. Mas assim Deus funciona, pensou ela. Usa o ordinário para fazer o extraordinário. Na manhã seguinte, um domingo,
Isabela acordou com uma sensação diferente. Não era tristeza nem alegria. Era uma paz profunda, como se estivesse chegando ao final de uma jornada importante. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo o vestido azul que usara no casamento de Sandro, e foi para a igreja como sempre fazia. Durante o culto, o pastor José anunciou que havia recebido uma carta de uma família de outro estado. Os pais haviam lido o livro de Sandro e viajado até a cidade para conhecer a igreja onde o milagre havia começado. Eles tinham um filho autista e queriam orar no mesmo lugar onde Isabela costumava orar. A notícia emocionou toda a congregação. Após o culto, a família chegou. O menino, de aproximadamente 10 anos, era tímido e evitava contato visual, mas havia algo especial em seu olhar. Quando viram Isabela, os pais se emocionaram. A senhora é a Isabela da história? Ela acenou, humilde como sempre, e se aproximou do menino. Qual é seu nome, meu amor? Perguntou ela, agachando-se na altura da criança. O menino não respondeu, mas olhou nos olhos dela por um instante. Algo que, segundo os pais, ele raramente fazia com estranhos. Isabela sorriu e disse: Não precisa falar, querido. Às vezes o coração diz mais que as palavras. A família ficou na cidade por alguns dias e visitou Isabela diariamente. O menino, que se chamava Miguel, parecia se sentir à vontade na presença dela. No último dia da visita, aconteceu algo inesperado. Miguel segurou a mão de Isabela e disse claramente: Obrigado. Era uma das poucas palavras que ele conseguia pronunciar, mas escolheu usá-la para ela. Os pais de Miguel choraram de emoção. O menino havia dito obrigado para uma pessoa que acabara de conhecer, algo que nunca havia feito antes. Foi um milagre, disse a mãe. Isabela balançou a cabeça suavemente. Não, meu amor. Foi reconhecimento. Às vezes as almas especiais se reconhecem. Sandro ficou sabendo da visita e foi conversar com a família antes que eles partissem. Ele explicou sobre os avanços no tratamento do autismo e deu contatos de especialistas na região onde moravam. O importante é nunca perder a esperança, disse ele, ecoando as palavras que Isabela sempre repetia. Após a partida da família de Miguel, Isabela sentiu que havia completado mais um ciclo. Ela percebeu que sua missão não havia sido apenas presenciar um milagre, mas se tornar um farol de esperança para pessoas que precisavam acreditar no impossível. Cada encontro como esse reafirmava o propósito que havia descoberto naquele dia distante. As estações se sucederam e Isabela chegou aos 80 anos com a saúde preservada e o espírito jovem. Gabriel, agora adolescente, ainda a visitava regularmente e trazia os amigos para conhecer a vovó que viu um milagre. Ele havia herdado a sensibilidade do pai e já demonstrava interesse em seguir a carreira médica. Isa, a caçula, crescia como uma criança doce e intuitiva. Aos 5 anos, ela já demonstrava uma empatia impressionante pelas pessoas ao redor. Um dia, enquanto brincavam no jardim, ela perguntou para Isabela: Vovó, você é um anjo de verdade? A pergunta fez Isabela rir. Não, minha princesa. Sou só uma pessoa que aprendeu a prestar atenção nos milagres pequenos. Foi nessa época que Sandro recebeu um convite especial. Uma universidade de medicina queria que ele desse uma palestra sobre a dimensão espiritual da cura. Era um tema delicado no meio acadêmico, mas sua reputação como médico competente dava credibilidade às suas reflexões sobre fé e medicina. Na véspera da palestra, Sandro conversou longamente com Isabela. Estou nervoso, confessou ele. Como falar sobre milagres para médicos que confiam apenas na ciência? Isabela sorriu com a pergunta. Fale sobre amor, meu filho. Fale sobre como se importar de verdade com os pacientes faz diferença no tratamento. O resto, eles descobrem sozinhos. A palestra foi um sucesso. Sandro contou sua história sem sensacionalismo, focando nos aspectos humanos da experiência. Ele falou sobre a importância da esperança no processo de cura, sobre como a conexão emocional entre médico e paciente pode potencializar qualquer tratamento. Muitos colegas se aproximaram depois para compartilhar suas próprias experiências com casos inexplicáveis.
Um professor aposentado, especialista em neurologia, fez um comentário que marcou Sandro. Doutor, em 40 anos de medicina, aprendi que existem muitas coisas que não compreendemos. O importante não é explicar tudo, mas estar aberto para o mistério. Era exatamente o que Isabela sempre dizia, com outras palavras. Nos meses seguintes, Sandro começou a receber convites para palestras em outras universidades. Sua abordagem equilibrada, respeitando tanto a ciência quanto a dimensão espiritual da cura, encontrou eco em muitos profissionais que haviam vivido experiências similares. Ele sempre mencionava Isabela em suas falas, creditando a ela o aprendizado sobre humildade e fé. O nome de Isabela começou a se tornar conhecido em círculos acadêmicos como símbolo da importância dos cuidadores não médicos na recuperação dos pacientes. Algumas faculdades de medicina incluíram sua história em disciplinas sobre humanização da medicina. Ela ficava envergonhada com toda essa atenção, mas Sandro a tranquilizava. Sua história precisa ser contada. Ela ensina coisas que não estão nos livros. Aos 82 anos, Isabela começou a sentir o peso da idade. Não era doença, era o cansaço natural de uma vida plena e bem vivida. Ela ainda ia à igreja todos os domingos, ainda recebia visitas diárias da família Sawaia, ainda aconselhava pessoas que a procuravam em busca de esperança. Mas havia uma serenidade nova em seus gestos, como se estivesse se preparando para a próxima etapa da jornada. Gabriel, agora com 16 anos e decidido a estudar medicina, passou a visitá-la mais frequentemente. Ele queria gravar suas histórias, preservar suas memórias para as gerações futuras. Vovó Bela, você tem que contar tudo. Seus netos vão querer saber sobre você. Isabela sorria com a preocupação do jovem. As histórias importantes ficam no coração, meu amor. Elas se transmitem sozinhas. Numa tarde de outono, enquanto Isabela regava as plantas no jardim de sua casinha, ela recebeu uma visita inesperada. Era Miguel, o menino autista que havia conhecido anos antes, agora um jovem de 15 anos. Ele havia viajado com os pais especialmente para vê-la, numa das poucas vezes que demonstrou interesse em visitar alguém. Miguel havia evoluído muito ao longo dos anos. Ainda era uma pessoa de poucas palavras, mas havia desenvolvido uma forma única de se comunicar através de desenhos e gestos. Quando viu Isabela, ele sorriu, um sorriso raro e genuíno, e entregou a ela um desenho que havia feito especialmente para o encontro. O desenho mostrava uma mulher de cabelos brancos com uma luz dourada ao redor, cercada por várias crianças sorridentes. No canto do papel estava escrito com letras cuidadosas: para a mulher da luz. Obrigado por me ensinar que o silêncio também fala. Isabela ficou emocionada com a delicadeza da arte e com a profundidade da mensagem. Miguel, isso está lindo, disse ela abraçando o jovem. Ele correspondeu ao abraço, algo raro para alguém com sua condição, e sussurrou no ouvido dela: você é especial. Foram as únicas palavras que ele disse durante toda a visita, mas foram suficientes para tocar profundamente o coração de Isabela. Os pais de Miguel contaram que ele havia se desenvolvido muito nos últimos anos, em parte inspirado pela história que conheceram na igreja. Ele sempre se lembra da senhora, disse a mãe. Quando está triste ou nervoso, desenha mulheres com luz. É sua forma de encontrar paz. Isabela compreendeu que, mais uma vez, havia sido instrumento de algo maior que sua compreensão. Quando a família de Miguel partiu, Isabela guardou o desenho junto com a foto e a carta de Sandro. Sua pequena caixa de tesouros estava se tornando um arquivo de vidas transformadas, cada item representando uma pessoa que havia encontrado esperança através de sua história. Naquela noite, Sandro veio visitá-la como fazia regularmente. Encontrou-a sentada na varanda, olhando as estrelas. Em que está pensando? Perguntou ele, sentando-se ao lado. Isabela sorriu. Estava pensando em como Deus é criativo. Usou uma faxineira para começar uma história que está tocando tantas vidas. Se alguém me contasse isso 40 anos atrás, eu não acreditaria. E o que você diria para a Isabela de 40 anos atrás? Perguntou Sandro, curioso. Ela pensou por um momento. Diria para ela confiar mais, amar mais,
acreditar mais. Diria que cada dia de trabalho honesto é uma oração, que cada gesto de cuidado é um milagre pequeno, que Deus vê tudo, até mesmo uma faxineira limpando um quarto em silêncio. Nos anos seguintes, Isabela começou a receber cartas de pessoas do mundo inteiro que haviam lido o livro de Sandro ou assistido suas palestras. Eram pais de crianças especiais, profissionais de saúde, pessoas simples que encontraram na história dela uma fonte de inspiração para suas próprias lutas. Uma carta que a marcou especialmente veio de uma enfermeira do Japão. A mulher contava que havia perdido a fé depois de ver tanto sofrimento no hospital onde trabalhava. Quando leu sobre Isabela, redescobriu o sentido de sua profissão. A senhora me ensinou que milagres não precisam ser grandes para serem verdadeiros, escrevia a enfermeira. Às vezes, é só estar presente no momento certo, com o coração aberto. Sandro sempre levava essas cartas para Isabela, sabendo como elas a emocionavam. Você vê como sua história continua ajudando pessoas? Dizia ele. Isabela sempre respondia da mesma forma. Não é minha história, Sandro. É a história de Deus usando pessoas comuns. Eu só tive a sorte de estar lá. Aos 85 anos, Isabela começou a falar sobre a sensação de que sua missão na Terra estava chegando ao fim. Não era pessimismo ou depressão. Era a tranquilidade de quem cumpriu o propósito para o qual foi chamada. Ela via os frutos de sua presença naquele dia especial, continuando a se multiplicar através de Sandro, de suas crianças, de todas as pessoas que haviam sido tocadas pela história. Gabriel, agora na faculdade de medicina, visitava-a sempre que podia. Ele havia escolhido seguir os passos do pai na otorrinolaringologia pediátrica, inspirado pela ideia de ajudar crianças a encontrarem sua voz. Vovó Bela, quando eu me formar, quero trabalhar com crianças carentes. É minha forma de honrar o que você fez pela nossa família. Isa, agora com 10 anos, havia desenvolvido uma sensibilidade artística impressionante. Ela pintava quadros coloridos e alegres, sempre incluindo elementos que remetiam à história da família. Luzes douradas, crianças sorridentes, mãos se estendendo em gestos de cuidado. Vou contar sua história através das minhas pinturas, dizia ela para Isabela. Na igreja, Isabela continuava sendo uma presença marcante. Mesmo com a idade avançada, ela ainda aconselhava jovens casais, consolava famílias em dificuldades, orava com quem precisava de força. O pastor José, agora bem idoso, sempre dizia que ela era o coração da congregação, a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Um domingo, durante o culto, uma jovem mãe se aproximou de Isabela com um bebê no colo. Dona Isabela, minha filha nasceu com uma síndrome rara. Os médicos não sabem se ela vai se desenvolver normalmente. A senhora pode orar por ela? Isabela pegou a criança no colo e sussurrou uma oração simples. Senhor, protege esta pequena. Use-a para seus propósitos, como o Senhor usou a mim. Que ela seja abençoada e seja a bênção. O bebê, que até então estava inquieto, se acalmou completamente nos braços de Isabela. Ficou olhando para ela com os olhinhos atentos, como se reconhecesse algo especial. A mãe ficou emocionada. Ela nunca fica assim calma com estranhos. Isabela sorriu. As crianças sentem quando alguém as ama de verdade. E eu amo todas elas. Naquela noite, Isabela teve um sonho diferente dos outros. Ela estava numa sala grande e luminosa, cercada por todas as pessoas que havia conhecido ao longo da vida. Sandro criança e adulto, Júlia, Miguel, Gabriel, Isa e muitas outras faces que reconhecia, mas não conseguia nomear. Todos estavam sorridentes, e uma voz suave dizia: Bem-aventurada serva, sua missão foi cumprida com amor. Ela acordou com uma paz profunda no coração. Não era o final, era a conclusão de um ciclo perfeito. Naquele dia, ela ligou para cada membro da família Sawaia, dizendo palavras de amor e gratidão. Quero que vocês saibam que foram a maior bênção da minha vida, disse ela para Sandro. Ver você crescer, se formar, construir família, ajudar outras crianças, foi melhor que qualquer sonho que eu poderia ter tido. 3 dias depois, numa manhã ensolarada de primavera,
Isabela não acordou. Ela partiu durante o sono com o mesmo sorriso sereno que havia usado para acalmar centenas de corações ao longo da vida. Ao lado da cama estava a caixa com seus tesouros, a foto de Sandro, sua carta, o desenho de Miguel e uma nova adição, uma foto da última festa da família, onde todos estavam juntos e felizes. O funeral de Isabela foi uma celebração de vida como nunca se havia visto naquela cidade. A igrejinha pequena não comportou todas as pessoas que vieram prestar homenagens. Havia médicos renomados, famílias simples, crianças que ela havia abençoado, jovens que haviam encontrado direção através de sua história. Sandro fez o discurso principal, com a voz embargada, mas firme. Isabela me ensinou que milagres existem, mas não são eventos isolados. São ondas que se espalham, tocando corações e transformando vidas por gerações. Ela foi o instrumento do meu milagre, mas mais que isso, foi a prova de que Deus usa pessoas simples para mudanças extraordinárias. Gabriel e Isa espalharam pétalas de rosa sobre o caixão, cada um carregando uma lembrança especial da avó do coração. O pastor José, apesar da idade, fez questão de conduzir a cerimônia. Isabela não partiu, ela apenas mudou de endereço. Sua luz continua brilhando em cada vida que ela tocou. Após o sepultamento, as pessoas se reuniram na igreja para compartilhar memórias. Uma após outra, histórias eram contadas sobre a bondade, a humildade e a fé de Isabela. Cada relato revelava um aspecto diferente da mulher que havia se tornado símbolo de esperança para tantos. Júlia, agora fonoaudióloga formada, contou como Isabela havia sido inspiração para sua carreira. Miguel, que raramente falava em público, pediu para dizer algumas palavras. Ela me ensinou que ser diferente não é ser menos. Obrigado, anjo Isabela. Suas palavras simples tocaram profundamente todos os presentes. Nos dias seguintes, cartas de condolências chegaram de todo o mundo. Famílias que haviam conhecido sua história, médicos que foram inspirados pelas palestras de Sandro, pessoas simples que encontraram força em seu exemplo. Cada mensagem confirmava o que a família já sabia. Isabela havia se tornado muito maior que uma pessoa. Havia se tornado um símbolo de fé e amor. Uma semana após o funeral, Sandro encontrou, entre os pertences de Isabela, um diário que ela mantinha havia anos. As páginas continham orações, reflexões e agradecimentos diários. A última entrada, escrita na véspera de sua partida, dizia simplesmente: "Obrigada, Senhor, por ter usado esta serva simples para seus propósitos. Que minha história continue falando quando minha voz se calar." Gabriel decidiu continuar o diário, escrevendo sobre como a influência de Isabela continuava guiando sua vida e carreira. Isa começou a pintar uma série de quadros inspirados nas memórias da avó do coração. Sandro ampliou seu trabalho filantrópico, criando uma fundação em nome de Isabela para ajudar famílias carentes com crianças especiais. A igrejinha onde tudo havia começado de certa forma se tornou um local de peregrinação discreta. Pessoas de diferentes lugares vinham orar, buscar esperança, encontrar paz. O banco onde Isabela costumava sentar ganhou uma pequena placa. Em memória de Isabela, mulher de fé, exemplo de amor, instrumento de milagres. Hoje, 15 anos após sua partida, a história de Isabela continua tocando vidas ao redor do mundo. Gabriel se formou médico e trabalha numa clínica gratuita para crianças carentes, seguindo os passos do pai e os ensinamentos da avó do coração. Isa se tornou uma artista reconhecida, usando sua arte para contar histórias de esperança e fé. Sandro, agora com mais de 50 anos, continua sendo um médico respeitado e um palestrante inspirador. Seu livro sobre Isabela foi traduzido para dezenas de idiomas e continua ajudando pessoas a acreditarem no impossível. Ele sempre termina suas palestras com a mesma frase: "Milagres acontecem todos os dias. Às vezes, só precisamos de olhos para ver e corações para crer." A Fundação Isabela já ajudou milhares de famílias e financiou pesquisas importantes na área de deficiências auditivas. Mas mais que os números, ela perpetua os valores que Isabela sempre defendeu: humildade,
serviço ao próximo, fé no impossível e amor incondicional. Na casa onde tudo começou, um retrato de Isabela está pendurado na sala principal, ao lado de fotos da família. Visitantes sempre perguntam sobre a mulher sorridente no quadro, e a história é contada mais uma vez. A história de uma faxineira que presenciou um milagre e se tornou ela mesma um milagre na vida de tantas pessoas. E assim, nas manhãs ensolaradas, quando a luz dourada entra pelas janelas da mesma mansão onde tudo começou, é possível sentir ainda a presença suave de Isabela. Não mais como a faxineira humilde que limpava quartos, mas como o anjo que Deus colocou no caminho de uma família para mostrar que o amor é a força mais poderosa do universo. A mesma luz que brilhou no ouvido de Sandro naquele dia distante continua brilhando. Nos olhos das crianças que Gabriel ajuda, nas pinturas coloridas de Isa, nos corações das famílias assistidas pela Fundação, na fé renovada de cada pessoa que conhece essa história. Porque os verdadeiros milagres não terminam nunca. Eles se multiplicam, se espalham, se eternizam no amor que deixamos no mundo. Se essa história tocou seu coração, deixa um "eu creio" nos comentários e compartilha com alguém que precisa de força hoje. Porque assim como Isabela foi instrumento de esperança na vida de Sandro, você pode ser a luz que alguém está precisando ver. Qual promessa te sustenta quando tudo parece impossível?